Neste problema, deve-se ler o código de uma peça 1, o número de peças 1 e o valor unitário de cada uma dessas peças. E a gente precisa fazer o mesmo com o outro valor aqui embaixo, certo? Depois disso, é para a gente calcular e mostrar o valor a ser pago. Ou seja, no exemplo de entrada, tem aqui o identificador da peça que a pessoa comprou, a quantidade de peças que ele comprou e o valor unitário. Nesse exemplo, ele comprou somente uma peça, e essa peça aqui custa R$ 5,30. Já dessa peça aqui de baixo, ele comprou 2 unidades, cada uma custando R$ 5,10. Então, 5,10 vezes 2 dá R$10,20. 10,20 mais 5,30 dá o resultado aqui de R$ 15,50, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse exemplo de entrada e já vou deixar aqui no nosso Visual Studio Code, no arquivo aqui de testes, tá bom? Então, Ctrl V e vou salvar. Agora, o que a gente precisa fazer é manipular esses valores de forma que a gente deixe eles organizados para chegar naquele resultado lá final, certo? Lembrando que essa primeira linha é a informação de uma peça, enquanto a segunda linha já é uma outra peça, certo? Então, eu vou criar aqui nossas variáveis, vou criar a primeira, chamado var linhas, que vai ser o conteúdo que está armazenado no input, ponto split. Certo? E aqui a gente sempre vai quebrar a partir da quebra de linha aqui, certo? Colocar um ponto e vírgula aqui no final. E uma vez que nosso conteúdo aqui ele já foi dividido a partir da quebra de linha, eu vou armazenar cada um dos valores que tem aqui dentro em uma variável. Se eu colocar um console.log, a gente consegue visualizar o que tem ali dentro. Então vou salvar, vir aqui no terminal, escrever node e chamar o nome do meu script. Ele vai mostrar que no primeiro valor aqui eu tenho a primeira linha, né? E no segundo tá o segundo item ali. Então eu vou criar uma variável para cada um desses valores aqui. Vamos utilizar o método shift para remover o valor desse array e armazenar dentro da nossa variável. Isso aqui vai ser a informação do item 1, vai ser o linhas.shift, e eu vou fazer o mesmo com o outro conteúdo, né? Vou mudar aqui somente esse valor, certo? Então, se eu colocar aqui no console, ó, a gente sabe que o item 1 é esse primeiro valor aqui, ó, 12, 1, 5,30, que é o que tá ali, e a informação do item 2 é aquele segundo valor, certo? Uma vez que temos esses valores armazenados ali, a gente pode aplicar a mesma coisa que fizemos ali em linhas, né? Porque o que dividia um valor do outro antes era a quebra de linha. Agora a gente pegou esse valor, deixou dentro da variável info item 1 e fez o mesmo com a outra aqui, colocando no info item 2. Agora que já temos esses valores aqui, e aqui é um texto, tem alguns métodos que a gente manipula textos aqui, né? Então eu vou criar uma variável somente aqui. Opa, eu errei aqui, talvez. Então vamos criar variáveis somente para os valores do item 1 e depois fazer o mesmo para o item 2. Então var, aqui o primeiro aqui é o identificador, né? Então id item 1 vai receber o info item 1.shift. Na verdade, faltou uma coisa aqui em cima, né? A forma de como o conteúdo está armazenado aqui na informação, né? Nessa nossa variável, ó, vou colocar aqui no console mais uma vez para vocês, ó, a forma de como ele está organizado lá, ele é uma string ainda, né? Esse aqui, ó, vou tirar, por isso que ele deu esse erro, ó, ele tá ali como uma string. E se ele é uma string, podemos aplicar um método aqui, que é o split, né? Aplicar o split e vamos passar como parâmetro aqui o espaço, porque o que separa esses valores aqui são os espaços, né? Então, colocar aqui. Agora, se eu imprimir isso novamente no console, ele já dividiu cada um daqueles valores dentro desse vetor aqui, beleza? Aí, agora sim, a gente consegue pegar cada um deles e colocar lá nas outras variáveis. Vou copiar isso aqui e colocar no segundo. Aí, aqui, vamos criar o id item 1, que vai ser o info item 1.shift. Depois do item, temos a quantidade. E, por último, temos o valor unitário. Agora, podemos fazer o mesmo com o item 2, né? Lembrando que a gente já pode fazer o cálculo aqui para saber o valor total desse item, né? Eu poderia criar aqui, ó, var, que vai ser a quantidade de itens que ele comprou multiplicado pelo valor unitário, certo? Então o valor a gente já tem aqui, ó, colocar um console.log mostrando o valor total do item 1 e vai falar que deu 5,30, certo? Agora já temos isso aqui, ó, podemos copiar isso aqui, só que em vez do 1 aqui será o 2, né? Então uma coisa que vocês podem fazer para selecionar todos os 1s daqui é apertar Ctrl D, ó, uma vez que você selecionou o 1, ele já faz esse highlight nos próximos 1s, né, que são iguais aqui, você aperta o Ctrl D, ó, ele tá selecionando de 1 por 1, tá vendo? Aí você apaga esse 1 e depois coloca o 2, então ele altera em todos ali de uma vez só, beleza? Então se eu mostrar aqui no console, ó, ele vai mostrar que o segundo item deu os 10 e 20, certo? Então, já que temos o valor do total de item 1 e também o mesmo do total de item 2, podemos fazer uma soma disso, né? E saber o valor total. Vou criar uma última variável chamado valor total da compra
que vai ser o valor total de item 1 mais o valor total do item 2. Vou tirar aqui o nosso terminal para ficar melhor para visualizar. E por último, basta imprimir no console. Então, console.log, vou pegar esse conteúdo daqui, ó, valor a pagar. Depois podemos concatenar com o valor total, passando um toFixed, porque precisamos apresentar somente 2 casas decimais depois da vírgula, né? Depois do ponto aqui, na verdade. São 2 casas decimais, ele fala aqui, ó. O valor deverá ser apresentado com 2 casas decimais após o ponto, certo? Já temos aqui, podemos fazer um teste agora. Ó, ele falou que o total a pagar é 15,50, então podemos fazer um teste com os próximos valores aqui, ó. Vou pegar esse aqui, precisa dar R$ 51,40, colocar esses valores aqui. 51,40 e agora o mesmo com esse último aqui, ó, R$ 30,20, certo? 30,20. Agora que já fizemos essas validações, eu gostaria de passar uma dica aqui para vocês, que é uma forma de como reduzir a quantidade de linhas que tem no nosso código aqui. E se você perceber, tanto daqui, ó, tanto essas linhas, né, quanto a de baixo, elas são bem repetitivas, né? E se a gente olhar, perceber aqui direito, quando a gente fez esse shift aqui e depois o split, isso aqui ele retornou um vetor pra gente. E o vetor a gente armazenou dentro de uma única variável, né? Sendo que aqui nós poderíamos fazer uma desestruturação desse valor e ficaria muito mais limpo o nosso código, né? A gente reduziria boa parte da quantidade de linhas que tem agora. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar aqui um console.log só para mostrar para você o conteúdo que tem dentro dessa variável e vou comentar essa aqui de baixo para que ela não saia no console, tá bom? Vou pegar isso aqui, colocar aqui dentro, salvar e vamos ver o que ele apresenta lá no console. Ele fala, ó, que o primeiro item aqui é justamente o que tá aqui, ó, certo? 1115.10, certo? Que é o valor do nosso primeiro item. Então, em vez de armazenar isso nessa variável info item 1, eu vou criar aqui um novo vetor, tá bom? Vou criar um vetor aqui em cima e já vou dar o nome para cada um desses itens, porque o que vai fazer é pegar o item 1 armazenado na primeira variável, depois esse valor na segunda variável e esse aqui na última variável, certo? O nome das variáveis aqui são justamente os valores que estão aqui. Então vai ser o item 1, a quantidade do item 1, depois o valor unitário de cada um deles. E eu vou fazer o mesmo com as informações do item 2. Vou copiar isso aqui, colocar aqui embaixo, vou substituir somente o valor 1 que tem aqui, né? Você pode selecionar o 1 e ele já dá esse highlight nos próximos, ou você pode segurar o Alt, clicar aqui, segurar o Alt, depois clicar nos próximos uns, apagar e colocar um 2, certo? A gente pode fazer isso. Agora, a gente não tem mais essa variável, então eu vou apagar isso aqui, certo? Essas variáveis aqui a gente já criou lá em cima, lembra? Então eu posso apagar elas aqui embaixo e eu posso apagar esses aqui embaixo. Aí aqui, ó, a gente fez somente o cálculo deles, né? Uma vez que temos a quantidade de item e o valor unitário, criamos essas variáveis para fazer a multiplicação e depois armazenar aqui. E por último, a gente tem o valor de compra. Então posso descomentar o valor que estava ali embaixo. Eu vou executar aqui novamente o meu script e ver se ele retorna pra gente o que a gente precisava, né? Que é o 30.20. Ou seja, isso aqui é uma desestruturação, né? Se você tiver qualquer dúvida, cara, deixa aí nos comentários, beleza? Que eu faço um vídeo só sobre isso e provavelmente isso vai te ajudar bastante, beleza? Mas se você tiver muita dúvida, revê esse vídeo, pega a explicação de ponto a ponto e até anota algumas coisinhas, tá bom? E a partir dos próximos vídeos, eu vou dar algumas dicas pra gente ir melhorando o nosso código e também reduzir esse excesso de linhas que a gente muitas vezes deixa bem repetitivo, beleza? Então, agora que a gente já tem o nosso código aqui e ele já passou pela pilha de testes, né, pelos 3 testes que fizemos, eu vou copiar esse script, vou vir aqui no URI, clicar em enviar, vou deixar somente a primeira linha, né, o resto a gente cola e vamos ver se ele passou no nosso teste. Então, submissões e ele foi aceito aqui no URI, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, já sabe, deixem aí nos comentários, beleza? Nos vemos nos próximos vídeos, então continue assistindo aí.